salve a todos, com a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui em mais um dia para adorarmos e meditarmos na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11, uma palavra muito conhecida por todos nós que fala sobre a armadura do cristão. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. A tradução que eu tenho aqui ela é da linguagem de hoje, então ela está bem clara e possa estar um pouco diferente da sua. Vou ler de novo. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Calcem os sapatos. A prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Nós somos até o versículo 19. Eu meditando nesta palavra, comecei a compreender o que Deus realmente falava comigo sobre a armadura do cristão. Quando a gente lê essa parte da Bíblia e está com a mente um pouco voltada para as coisas invisíveis, para as coisas impossíveis, porque geralmente o invisível para a gente às vezes é impossível. Só com a fé que ela se torna possível. E por muito tempo, a minha mente, mesmo que entendendo o texto, sabendo que isso aqui é espiritual, a minha mente ficava imaginando, a gente vestida como um soldado, como uma guerreira, com aquela armadura, um capacete, segurando um escudo. E a gente vai imaginando, A minha mente é muito fértil, a minha imaginação é fértil. E eu sempre me vi vestida realmente como um soldado, pronto para a batalha. Mas Deus foi me ensinando que essa armadura, essa blindagem, a armadura fala de blindagem, essa blindagem espiritual que existe aqui neste texto, porque ela é espiritual, porque a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, potestade. A nossa luta, não se assuste, irmão, não é contra o irmão do lado, não é. A sua luta não é feita com esta boca que fala as palavras para as pessoas ouvirem. Não, a sua luta é no mundo espiritual. Essa luta aqui
Paulo está falando, a luta que acontece nas regiões celestiais. A luta que o meu espírito faz, que ele luta, o que ele tem que enfrentar e que muitas vezes eu, com a minha carnalidade, penso que não existe. Eu penso que não, porque eu não entrei no ministério de libertação, de cura. Não, eu escolhi não entrar, eu entro na adoração, eu canto. Eu só canto. Ah, não, eu não gosto desse ministério de libertação, vejo que eu não sou muito chegada a isso, então eu vou limpar a igreja, porque aí eu fico quietinha ali, e eu fico de boa, e aí não tem por que o inimigo investir contra mim. Irmãos, você está limpando a casa do Senhor. Você está limpando o lugar de milagres, de cura, libertação. Você está ajudando na organização do lugar onde vidas virão destruídas e serão libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Você acha mesmo que o inimigo não vai lutar contra a sua vida? Você acha mesmo que o inimigo não vai investir pesado contra você? Ah, não, então vou trabalhar no departamento infantil, vou para as crianças. Porque lá é desenho que a gente pinta, a gente conta a historinha de Sansão, de Davi, da arca. Ah, não, lá não tem guerra espiritual. Opa! Você está ensinando, você está instruindo uma criança que o inimigo talvez tinha um projeto para ele de ser uma pessoa terrível. De uma menina que o inimigo já tinha escrito o destino dela, que ela seria terrível, mas você veio com a palavra e cancelou aquela investida do inimigo, você cancelou o plano que ele tinha. Você acha que você não vai sofrer uma afronta do inimigo? Você acha mesmo? Você acha que você contar as historinhas de Noé, as historinhas de Davi matando Golias, você não está guerreando contra o mundo espiritual para que aquela alma seja salva? Irmãos, nós devemos compreender o que Paulo disse aqui neste texto, porque é muito interessante o que diz logo no começo. Vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês. Então, essa armadura o Senhor nos deu. Mas que armadura é essa? Vamos nos detalhes. Vamos começar vistam-se pela couraça da justiça. Quando Deus fala, vista-se da armadura que já te deu, quer dizer que ele já te deu a couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? O que é isso? É eu ter o meu espírito justo. É eu ser justo. É eu ter a minha índole justa. É eu ser uma pessoa justa. É eu saber ser justo com meu marido, eu ser justo com meu filho, eu ser justo com os meus amigos. Se eu tenho uma empresa, eu ser justa com os meus funcionários. Se eu sou diretora de uma escola, eu ser justa com os professores que estão debaixo da minha ordem. Se eu sou líder na igreja, eu ser justa com os meus liderados. Se eu tenho qualquer autoridade sobre alguém, eu ser justa. A armadura de Deus fala de conduta, fala do que você é. Couraça da justiça, seja cingido de justiça. Por quê? Porque Deus é justo. E Ele precisa testificar de você quando a guerra se tornar ferrenha no mundo espiritual. Ele precisa olhar para você e encontrar justiça. Não dá para Ele olhar para um cristão e só ver injustiça, só ver que ele tem um coração injusto e querer defender ele diante do inimigo. Não dá. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. A couraça da justiça é você ser justo. Se vista de justiça. Vamos para a próxima. Calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Sapato significa andar, caminhar.
Mas não é só, não, eu caminho no Evangelho da Paz, estou caminhando, mas eu estou anunciando? Eu estou caminhando e anunciando? Não. Não, Sandrinha, não, olha, eu não levo jeito para isso. Não, eu deixo para os irmãos que falam bem, eu deixo isso para os irmãos que é desenvolto, eu não consigo, não. Não. Pois trate, irmão, de abrir esse seu bocão grande e começar a propagar o Evangelho de Cristo. Eu não preciso pegar um microfone para falar sobre Jesus. Eu não preciso ficar no meio de uma praça para falar sobre Jesus. Se eu consigo fazer isso, ótimo. Se eu consigo pegar uma caixa e ir lá para uma praça perto da minha casa, porque aí o alcance vai ser maior, o meu bairro inteiro vai me ouvir de uma só vez. Irmãos, faça isso, não perca tempo. Mas se você é desses que não tem coragem, que fica tímido, que não tem jeito para falar, que fica com essa conversa, irmãos, trate de mudar. Vista esse sapato com urgência, porque andar, você pode estar andando descalço. Você pode estar andando descalço. O sapato dessa armadura não significa andar no Evangelho da Paz, significa anunciar o Evangelho da Paz. O sapato dessa armadura significa que você cumpre o ide que Jesus falou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho da Paz. Não está pregando? Irmão, corre que ainda dá tempo de você pegar. Sabe por quê? Porque aqui, vamos voltar aqui. Deus já te deu. Você largou ele em algum lugar. Talvez, irmão, está guardado do teu lado. Está aí, Você que não está vendo. Pega esse sapato, coloca no teu pé e começa a anunciar o Evangelho da Paz. Vamos continuar, porque nós temos aqui agora o escudo da fé. Levem sempre a fé como escudo. Irmãos, esse escudo é a sua fé. Aqui está claro. É a sua fé, irmãos. Não adianta eu servir a Jesus e no momento de situação difícil, eu ficar pestanejando, cocheando em dois pensamentos. Não. Tem gente que pensa que tem fé. Irmãos, avalia se você tem fé ou não. Vamos analisar juntos. Esses dias eu estava analisando o que é realmente eu ter fé. Fé em Deus. Fé de que Ele vai me orientar em tudo. E tudo é tudo. Vamos usar como exemplo uma situação jurídica, né? Eu preciso de contratar um advogado, porque a situação é jurídica, Sandrinha. Não é a fé que vai mover esse processo. Deus deixou aí os advogados inteligentes para isso, e eu posso ir sim, o caminho é esse. Ok, o irmão está certo, é isso mesmo. Deus não vai fazer tudo, mas antes de você procurar um advogado, você orou? Ou você já pensou naquele seu amigo advogado, que ele, além de ser muito competente, tem a amizade para ajudar um pouco mais a esse processo ser mais rápido? Você não orou? É assim que acontece em muitas situações. Eu reparei que eu não fazia isso. Eu reparei que quando eu ficava doente, eu não orava antes de ir para o hospital, para Deus preparar a equipe médica. Eu não orava. Deus deixou os médicos aí, Deus deu inteligência a eles. Nós temos até Lucas como médico que cuidava de Paulo. A gente usa até Bíblia para justificar a nossa ausência de fé. Mas, irmãos, não custa nada você orar. Porque quando você sair de casa, de repente aquele plantão era para ser trocado. E naquele plantão tem um médico excelente que sabe exatamente qual é o seu problema. Ele tem experiência do que você está sentindo. E se Deus vê que aquele homem é o único capaz de detectar qual é o seu problema, Deus faz ele passar umas horinhas, e nem que for você, a última ficha que ele vai pegar, ele vai estar lá no momento que você fizer a ficha. É assim que Deus trabalha, é a fé ativa nesse momento. Eu vou comprar uma casa, já tenho dinheiro.
Ah, Sandrinha, isso não, né? Eu já tenho dinheiro, tenho um bom corretor. Então, assim, eu acredito que não precisa incomodar Deus para isso, né? Por que não? Isso não é incômodo. Deus é teu pai e Ele tem prazer em fazer as coisas com você. Ele tem prazer, ainda mais quando Ele faz com você. Não é para você, é com você, é junto. Você chama Ele não para fazer, mas é para ir junto. Ô Pai, vou comprar uma casa, Senhor, eu estou aqui, Senhor, o Senhor me abençoou, eu recolhi o dinheiro todinho, está aqui, guardei, o Senhor me ajudou a não gastar, e está aqui, Pai, agora, Jesus, me faz fechar um bom negócio, coloca a melhor casa, Pai, aquela que o Senhor preparar para mim, é a que eu vou amar, é a que eu vou comprar, é a que eu vou cuidar. Jesus, vamos comigo comprar essa casa? Você já experimentou sair com o escudo da fé, para que você não seja enganado durante o caminho? Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar os seus sonhos, ele veio para roubar tudo que você tem, ele veio para destruir o que ele vê pela frente. Mas Jesus, que é o que você vai falar, que é a fé, o escudo da fé, ele veio para destruir as obras do diabo. Então ele não vai ter poder sobre a sua vida se você sair com o escudo da fé. Aquela fé que tem convicção daquilo que não está vendo. Fé é isso, irmãos. O que passa disso não é fé. O que passa disso é pensamento positivo, é otimismo, mas não é fé. Fé é você ter certeza que se você orou, que se você pediu, que se você colocou nas mãos dele, ele vai te orientar e abrir o melhor caminho. Esse é o escudo da fé. Quando a gente coloca aqui, ó, recebam a salvação como capacete. Capacete fala de cabeça. Irmãos, você tem que ter convicção da sua salvação. Irmãos, o que tem de crente? Olha, plantado na igreja já, ele já criou raiz dentro da igreja. Ele já virou árvore dentro da igreja. Já virou árvore. O que tem de crente, árvore dentro da igreja, mas que não tem certeza da sua salvação. O que tem de crente que está vindo para a igreja, faz parte do departamento da igreja, às vezes já é até obreiro, mas por causa das situações da vida, por causa das atitudes que tem, às vezes não tem certeza da sua salvação. Fica com medo de Jesus voltar e ficar. Irmãos, em nome de Jesus, não permita que o inimigo acuse você por coisas que você um dia fez. Se você se arrependeu, colocou aos pés do Senhor, saiba que o Senhor é aquele que não apaga pecado. Ele tira, ele limpa, ele te purifica. Ele desce o sangue dele sobre a sua vida e te faz novo. Você nasceu de novo. Então, em nome de Jesus, proteja a sua cabeça com a salvação de Cristo. Saiba que não há acusação que fique de pé diante do Senhor se alguém se arrependeu e deixou o pecado. Não existe. Ele pode tentar acusar você, ficar na sua mente soprando, mas diante do Senhor, Ele não pode te acusar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe uma lista que o sangue purifica e uma lista que você tem que correr atrás da purificação, não, irmãos. Se você pediu perdão e deixou, se o seu perdão foi sincero a ponto de você largar esse pecado e não fazer mais, saiba que o Senhor já te purificou e não permita, coloque o capacete da salvação e diga para o diabo: eu sou salvo em Cristo. Não sou salvo por mim. A salvação, irmão, não é mérito de nada, a não ser de Cristo. A morte dele na cruz nos deu essa salvação. Então não há o que você possa fazer, não há o que eu possa fazer para eu ser salvo, a não ser aceitar que Jesus morreu, o sangue dele verteu, me lavou. Eu aceitei isso e abandonei o pecado. Irmãos, contra isso não há lei.
Contra isso não há lei. Então vista esse capacete em nome de Jesus e creia que se Jesus vir agora, nós nos encontraremos lá no céu. A palavra de Deus, como a espada que o Espírito Santo lhe dá. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita para tudo. A Bíblia tem assunto de todo tipo. Você não precisa guerrear contra as situações que surgem na sua vida sozinho. A palavra do Senhor, irmão, leva a Bíblia, tá? Leva a Bíblia e qualquer situação que surgir, pega a Bíblia. Vai ter resposta. É para a educação do filho? Tem resposta. É para o seu casamento? Tem resposta aqui, ó. É como conviver entre os irmãos? Tem resposta. É como aprender a ser sujeito às autoridades da igreja? Tem resposta. Ah, para ser um bom funcionário na sua empresa? Tem resposta. Para eu ser um bom patrão? Tem resposta. Todo ente quer alcançar a cura? Tem resposta. Eu estou num pecado terrível, lamaçal do pecado. Tem resposta. Ele te tira do charco de lodo e te coloca num lugar maravilhoso que é a presença dele. A Bíblia é a resposta. E contra a Bíblia não existe nada. O inimigo não consegue lutar com você quando você usa a palavra do Senhor como resposta. Carrega essa arma. Para de falar pelas suas próprias palavras. Não dê murro em ponta de faca. Você não percebeu que só você está se machucando? Pare de usar frasezinhas prontas. O que mais tem hoje é frase pronta. As pessoas vão na internet, procuram aqueles frasezinhas prontas, jogam em status, jogam em Facebook e está jogando. Dá resposta pronta para todo mundo. Resposta pronta. Tem gente que nem é criativo mais para responder. Ele usa a resposta dos outros. Ele vai lá no Google, o que falar para alguém assim. E aí ele pega a respostinha pronta. Irmão, quando você estiver na dúvida de responder alguém, monte desafio. Fecha a Bíblia assim, ó, faz como a gente fazia, né? Antigamente. Eu ainda faço isso, irmão. Eu ainda creio que Jesus fala assim. Abre assim, ó, e fala, vou ler o primeiro versículo que eu ver. Deus vai falar com você. Esses dias aconteceu um fato muito interessante na minha casa. Eu moro parede e meia com meu tio. E morreu um passarinho lá. Caiu um passarinho. Quer dizer, morreu não. Ele caiu lá e ele deu para os meus meninos. O Juan que estava lá em cima. Aí ele deu o passarinho na mão do Juan. Falou, corre, leva lá para sua mãe. Fala para sua mãe ressuscitar o passarinho. Ajudar o passarinho. Ressuscitar não. Ajudar o passarinho. Deixa ele morrer não. Aí o Juan chegou lá com aquele passarinho na mão. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ô Juan, pelo amor de Deus, seu tio me deu um passarinho quase morrendo. Eu lá sei cuidar de passarinho. Aí Juan, mãe, o tio falou, mãe, cuida do passarinho. Eu falei, meu Deus, eu não sei cuidar de passarinho. Peguei aquele passarinho, irmão, tava respirando ainda. Eu comecei a apertar a barriguinha dele, irmão. Não entendo, irmão. Comecei a apertar a barriguinha do passarinho. O passarinho começou a ficar inchado. De repente, o passarinho morre. E assim, gente, meu esposo falou, você é maldosa. Foi ruindade isso. Mas o que eu fiz? Olha só, olha a mente. Achei que estava agindo de mim mesma, mas era Deus purinho naquele momento. Eu falei assim, o passarinho morreu, eu falei, coloca esse passarinho lá fora. Porque senão o gato vai querer pegar esse passarinho. Tem um gatinho, vai querer pegar esse passarinho. Põe ele lá fora. E aí ele colocou o passarinho lá fora. Aí os meninos vieram chorando. Mãe, o passarinho morreu. Eu falei, ô filho, morreu, filho. É assim que acontece. Aí um dos meus meninos, o menor, o Juninho, falou assim, ô mãe, um dia eles assistiram um filme. E nesse filme Jesus era menino e pegava o passarinho na mão, um passarinho no filme. E fazia assim com o passarinho saia voando. O passarinho estava morto no chão, Jesus pegava o passarinho na mão e fazia assim, o passarinho saia voando. Aí o Juninho, mãe, Deus não tem poder para ressuscitar? Um dia Jesus fez isso, por que eu não posso fazer? Eu falei, ô meu filho, vai lá orar, vai orar. Se Deus quiser ressuscitar o passarinho, Ele vai ressuscitar o passarinho, vai lá orar, vai lá, ajoelha lá, vai lá orar. E eles ajoelharam, irmão, ficou os dois lá, orando pelo passarinho, para ressuscitar o passarinho. Não ressuscitou, o passarinho não ressuscitou. E aí, podia ressuscitar, né? Mas não ressuscitou. E aí eles entraram chorando,
meu João, que é o do meio, ele chora por nada, assim. Ainda mais por motivo, ele estava se esvaindo em lágrimas. Mas por que Deus não ouviu a minha oração? Acho que eu estou em pecado. Eu falei, filho, calma. E eu vi que aquela situação estava saindo do meu controle. Eu já não tinha mais o que falar para aquele menino para ele poder parar de chorar. O Juninho também estava chorando, mas o João estava chorando mais. Falei, filho, peraí, vai, pega a Bíblia lá, vamos ver o que Deus vai falar sobre isso. Aí ele abriu, primeiro caiu em um texto em Ezequiel, e aí caiu assim, ó. Ouve, filho do homem, vós sois rebeldes. Aí eu, ai, mãe, aí que ele chorou mais. Deus está me chamando de rebelde. Eu falei, meu Deus, falei, Jesus, estou me embaraçando. Jesus do céu, eu falei, calma, filho, peraí, vamos abrir de novo a palavra. Jesus eterno. Aí eu abri de novo, aí eu fiz uma oração, falei, Jesus, se eu errei, te peço perdão, Pai. Se em algum momento desse acontecimento aqui em casa eu errei, eu te peço perdão, Jesus. E fala conosco agora, Senhor. Seu filho abriu a palavra e o Senhor disse que ele está rebelde. Jesus, esclarece para a gente, o que aconteceu aqui, Senhor? Que situação é essa que aconteceu aqui em casa agora? E amém, irmão, abri a Bíblia. Irmãos, caiu lá em Mateus. Irmãos do céu, caiu em Mateus. E olha o versículo. Não cai nenhum passarinho do céu, se eu não permitir. Irmãos, eu me alegrei tanto porque eu entrei na situação e Jesus me ajudou a sair. Mas, irmãos, ele falou, mas mãe, então quer dizer, o João, quer dizer que a primeira palavra estava falando de desobediência porque eu estava em atitude de desobediência. Porque Deus quis que o passarinho caísse, mas eu orei para ele ressuscitar. Então eu estava desobedecendo a ordem de Deus. Mãe, meu Deus, ainda bem que o passarinho não ressuscitou. Irmãos, a Bíblia é a espada que nos ajuda a guerrear em momentos todos que a gente passar na vida. Irmãos, eu glorifiquei tanto a Deus naquele momento. Falei, Jesus, muito obrigado. O Senhor estava aqui, ó, na minha sala. O Senhor estava reparando toda essa conversa. Irmãos, a armadura do cristão é a conduta que ele tem diante do Senhor. Contra uma conduta correta, não existe argumentação. Aí Deus me fez ir lá em Jó. Aí você pode estar fazendo a mesma pergunta que eu me fiz no momento, mas Senhor, Jó era um homem justo, reto. Irmãos, mas se você olhar o contexto da história, aquele ali é o melhor exemplo que a gente pode usar sobre a armadura. Não existe acusação contra um homem de Deus. O inimigo não foi diante do Senhor para acusar Jó. Muito pelo contrário, Deus testificou de Jó. Deus testificou de Jó e disse para ele, você viu? Já que você estava andando por lá, você viu Jó? O inimigo não foi diante do Senhor para acusar ele. O inimigo tocou na vida dele com autorização divina para que o próprio inimigo soubesse quem era Jó. Para que ele não tivesse nada, nem aquilo dali para falar de Jó. Olha que coisa linda, o inimigo foi lá para jogar na cara de Deus. Ele só é assim porque eu só abençoo ele. Mas até nisso Deus calou a boca do diabo. E foi com atitude de Jó. Irmãos, entenda de uma vez por todas que a armadura do crente Deus já te deu. Deus já deu para você o cinturão, Deus já te deu o sapato, Deus já te deu o escudo, a espada. Ou seja, Deus já te deu condições de ser uma pessoa correta. Por quê? Porque Ele te fez imagem e semelhança dEle em você. Existe a perfeição que há em Deus. E depois que você estiver vestido de tudo isso, irmãos, depois é para orar, é para vigiar, é para ficar firme. A armadura serve para que você fique firme. A armadura serve para te proteger contra o que vem de fora, porque o que está dentro de você é maior do que o que está do lado de fora. Então fique com esta palavra para a sua vida. E esse último versículo aqui que fala um pedido de Paulo para o povo, que ele fala, e ora por mim. Não é assim?
Paulo, ele fala, olha, orem sempre, guiados pelo Espírito Santo. Faça orações guiadas por Deus, irmãos. Não faça oração de feiticeiro, não, irmão. Não se vista com a armadura e depois caia na tentação de orar errado. Orar contra o seu irmão, entrega ele para Jesus, irmão, mas com o coração cheio de amor. Entrega essa situação para Jesus, mas com o coração cheio de justiça. Irmãos, ore guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Ore, irmão, por seu irmão do lado. Ajuda ele, irmão. Está vendo que ele está fraco? Não acusa, não. Não fica caçando o problema dele, não, que nem os amigos de Jó, não. Irmão, ajuda ele em oração. Não tenho o que fazer por ele? Fala, irmão, não tenho nada para fazer por você, irmão. Não consigo te ajudar nessa situação. Mas uma coisa eu tenho. Eu tenho o meu joelho para orar por você. E eu vou orar, vou apresentar a sua causa ao Senhor. E por último, Paulo pede oração por ele. Paulo era o pastor daquela igreja. Paulo era o pastor desses homens que ajudava ele a cuidar das igrejas que ele ia formando e ia passando. Ele sempre deixava alguém lá. Paulo era o líder deles. Irmãos, oremos pelos nossos líderes. Oremos pelo nosso líder maior. Oremos pelo nosso pastor, para que ele sempre tenha a palavra de Deus nele. Para que ele possa nos ensinar com confiança. Irmãos, não é fácil, não, ensinar um rebanho e guiar eles ao céu. Então vamos aprender, irmãos, a não lutar apenas as nossas lutas com a armadura que Deus nos deu, mas que nós possamos aprender a lutar as lutas dos nossos irmãos, a lutar a luta do nosso pastor, a lutar a luta da nossa pastora. Amém? Eu glorifico a Deus pela sua vida. Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês.